segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 6 de dezembro de 2022. E vamos ao destaque do dia: combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Em mais uma edição, Operação Luz na Infância atua em 18 estados e em mais 4 países. Luciana Vasconcelos. Mais de 500 policiais civis foram mobilizados para a ação. E você também vai ouvir na Voz do Brasil: fechamento de lixões, aumento da reciclagem de resíduos, combate ao desmatamento. Ações do governo para a preservação ambiental são temas da entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Censo da população brasileira é prorrogado até janeiro do ano que vem. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Combate ao desmatamento, substituição da frota de veículos por carros menos poluentes, fechamento de lixões e aumento da reciclagem de resíduos. Temas da política ambiental brasileira e para os quais programas estão em andamento. Hoje nós recebemos o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para uma conversa ao vivo sobre as ações do governo que vêm sendo adotadas, além de acordos e compromissos firmados pelo Brasil nessas áreas. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, vamos começar falando da COP27, que foi encerrada agora em novembro, passado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dos debates que aconteceram por lá e como foi o desempenho do Brasil. Na COP27 é um acordo entre vários países, são 194 países fazendo negociações multilaterais para um tema que é uma nova economia neutra em emissões. O mundo busca uma nova economia neutra em emissões e o Brasil é parte dessa solução. Como que isso se dá? Negociações bilaterais, multilaterais, vão criando regras e propondo meta para os países. O Brasil, nesse ano, atuou junto com o presidente da COP26, que é o Alok Sharma, o presidente da COP do Egito esse ano, o África do Sul, Índia, China, Arábia Saudita, Itália. Nós tivemos diversas reuniões para conseguirmos chegar a dar mais um passo na direção desse acordo do clima. Esse passo é muito importante, foi a criação de um fundo de perdas e danos para os pequenos países, os mais vulneráveis, vamos dizer assim. Do outro lado, deu-se mais um passo em relação ao mercado de carbono e o Brasil fez um acordo com outros países para a gente desenhar aí um padrão de floresta nativa junto com Indonésia e Congo, para a gente começar a reconhecer e remunerar quem tem floresta, principalmente floresta tropical. Além disso, o Brasil levou um stand junto com o CNI, CNA, Sebrae e Apex e pôde mostrar um Brasil real, um Brasil que já faz, e era o Brasil das energias verdes. E aí o potencial de energia verde no Brasil, tanto de eólica, solar, biomassa, que são resíduos, e a eólica offshore. A gente pôde apresentar tudo isso e mostrar a indústria e a agricultura de baixa emissão. Eu acho que o objetivo do Brasil era mostrar um Brasil real e conseguir também pressionar os países. De um lado, para nós foi bastante importante essas negociações e esses desenhos, como essa de floresta nativa, como a sugestão que nós fizemos de criação de um mercado de metano, não só de carbono, metano é resíduos. Além disso, pressionar os países mais poluidores, industrializados, por mais financiamento climático, tanto para adaptação quanto para mitigação e perdas e danos. Ministro, o senhor falou aí também sobre a criação do mercado global de metano. Vamos explicar para o nosso ouvinte assim, o que é esse mercado? O Brasil criou na COP do ano passado, na 26, junto com os outros países, um acordo para criar o crédito de metano, o mercado global de carbono. O que é isso?
toda vez que você tem um projeto com menos emissões, você calcula essa redução de emissões e você pode vender esse crédito para ter uma receita extraordinária para esse projeto. Eólica, energias, indústria, agricultura, tudo isso pode gerar crédito. Mas nós temos um crédito de metano ligado a resíduos, tanto na cidade quanto no campo. O Brasil, ele trata só 1,5% dos resíduos orgânicos. E se isso for se for feito o tratamento desses resíduos para transformar em biogás, ou biofertilizante e biometano, você consegue gerar um crédito, uma receita extraordinária, porque você tratou esse resíduo e aí você traz viabilidade econômica para esses projetos. Então, nós sugerimos especificamente a criação de um mercado, nos moldes do carbono, um mercado para metano, para a gente acelerar esses projetos de metano que estão ligados especialmente a lixo na cidade e no campo, avicultura, suinocultura, cana-de-açúcar, pecuária, onde você tem um resíduo lá degradando, você pode transformar isso num produto que seria o biogás biometano e reduzindo o metano na atmosfera, você gera esse crédito. E aí, de novo, mais receita extraordinária, mais projetos se desenvolvendo no Brasil. Agora, ministro, na sua primeira resposta, o senhor mencionou muitos temas que foram tratados lá na Conferência do Clima, então a gente quer abordar um pouquinho mais de cada um deles. E um desses temas que o senhor mencionou foi essa aliança que foi formada pelo Brasil com a Indonésia e a República Democrática do Congo a respeito aí da preservação de florestas tropicais, bem típicas desses países. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como vai ser essa parceria e quais são os objetivos aí em comum que os 3 países têm. 2 meses antes, eu fui até a Indonésia, em Bali, na reunião de ministros de meio ambiente do G20. E numa reunião com o ministro da Indonésia, eu mostrei tudo que o Brasil fez em relação à floresta nativa. São marcos de floresta nativa, de vegetação nativa, que começa pelos pagamento pelos serviços ambientais, que é remunerar quem cuida de floresta. Nós também criamos um Código Nacional de Atividade Econômica para você formalizar essa atividade, para você poder emitir uma nota fiscal por cuidar de floresta. E depois criamos o crédito de carbono de floresta nativa. E agora estamos no momento de olhar um ativo ambiental de vegetação nativa. Depois que eu mostrei toda essa estrutura que eu fiz, esses marcos legais de floresta nativa, isso acelerou o processo porque a Indonésia enxergou o Brasil como um país que está na vanguarda desse tema, que está reconhecendo que floresta nativa é algo que tem que ser reconhecido economicamente, monetariamente, para você remunerar quem cuida. Então isso fez com que Congo e Indonésia quisessem acelerar esse processo para levar todo esse conhecimento nosso aqui, toda essa vanguarda nessa política para esses países. E aí os 3 países começarem a trazer valor econômico para essas áreas de floresta, especialmente floresta nativa. Certo, ministro, aproveitando esse assunto aí de preservação de florestas, como é que o Brasil chega ao fim do ano nesse quesito? Em relação à preservação de florestas, o Brasil teve um resultado agora, acabou de sair um dado de queda de desmatamento de 11%. Foi o resultado do trabalho de uma operação chamada Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça, o ministro Anderson Torres, e, claro, com o Ministério do Meio Ambiente em conjunto, ICMBio, IBAMA, Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, todos atuando de forma conjunta. Foram instaladas 6 bases na Amazônia, essas 6 bases com toda essa estrutura de monitoramento e comando e controle, e com isso nós conseguimos reduzir aí em 11%. Esse é um número bastante expressivo, uma vez que nós vimos numa sequência de alta desde 2013, nós conseguimos reverter essa sequência. Foi um trabalho conjunto, de forma integrada, que trouxe esse resultado. Ministro, vamos falar também sobre reciclagem, né, de resíduos. Durante a COP27 também foi anunciada uma iniciativa global que prevê a reciclagem de 50% dos resíduos no continente africano até 2050. E depois, posteriormente, no resto do mundo também. Sim. Mas o Brasil tem uma meta mais ambiciosa em relação a esse tema, né? Exatamente. No início desse ano, nós criamos o Planares. Nós fizemos um marco legal de resíduos sólidos, onde tiveram várias ações, e uma delas é você lançar esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que tem como objetivo redução, ou melhor, reciclagem de 50% dos resíduos até 2040. De uma forma voluntária, o Brasil já se propôs a reduzir 50% até 2040. Esse é um trabalho e é uma agenda muito importante para o Brasil. Nós entendemos que essa agenda é uma forma de trazer a educação ambiental para as pessoas, e também temos que lembrar que
Quando você usa produto reciclado, significa uso de menos recurso natural e menos emissões de gás de efeito estufa. Eu acho que é uma agenda que acontece conjunto com a agenda do clima e por isso que nós divulgamos lá essa meta brasileira até mais ambiciosa do que a meta sugerida para começar pela África e depois pelo mundo todo. Ministro, ainda nessa pauta aí de reciclagem, recentemente o senhor esteve aí no Comitê Internacional de Negociação da ONU, lá no Uruguai. E lá o senhor relacionou a reciclagem e recuperação energética dos resíduos com a redução da emissão de gases de efeito estufa. De que maneira esses dois assuntos aí se interligam nisso? Como eu falei anteriormente, quando você fala de reciclagem de uma lata de alumínio, você está emitindo 70% menos gás de efeito estufa. Papel, você está chegando a 80%. Quando você faz essa atividade de reciclagem, você também está reduzindo emissões de gás de efeito estufa e está mitigando as emissões. Isso, com certeza, está alinhado com o compromisso nacional determinado do Brasil perante o Acordo do Clima, que é reduzir 50% até 2030 das emissões e chegar à neutralidade climática até 2050. Então, o que eu fiz questão de ir até Uruguai, nesse primeiro encontro que está discutindo uma negociação para eliminar os resíduos plásticos, especialmente no mar, eu fiz questão de ir até lá para mostrar a ligação das duas agendas. E essas duas agendas, se o Brasil trabalhar elas bem, vai ser muito benéfico para a economia brasileira. Porque toda vez que você gera essa nova atividade de reciclagem, com certeza você está gerando atividade econômica e emprego verde. Emprego que ajuda a proteger o meio ambiente. Agora, ministro, essa questão da reciclagem, ela permeia também um tema maior, que é a gestão dos resíduos sólidos, né? E aí, dentro dessa gestão, a gente fala dos lixões também. Desde 2019 foram fechados mais lixões em todo o país. Queria que o senhor falasse, então, também como é que foi possível alcançar essa marca e por que é tão importante fechar lixões? Primeiro, é super importante porque tem vários temas ligados a lixões a céu aberto. São lixões onde você tem uma degradação ambiental bastante relevante, onde você está contaminando os rios nascentes e, além disso, você está contaminando toda a região. Quando você fecha um lixão, você elimina esse lixão a céu aberto e começa a trazer uma atividade de reciclagem. Você dá um destino correto para aquele resíduo orgânico, que pode se transformar, por exemplo, em energia, e você dá destino correto àquilo que pode ser reciclado. E assim você gera uma atividade econômica. Fechar lixões, eliminar os lixões a céu aberto é uma pauta que durante os 4 anos foi bem conduzida por esse governo, porque a agenda de qualidade nas cidades é muito importante. Então nós demos prioridade a isso e por isso nós tivemos um resultado como esse de fechamento de praticamente 800 lixões pelo Brasil. Certo, ministro. Outro assunto muito comentado pelo senhor é a necessidade de incentivar a renovação da frota de veículos. O que o Brasil tem feito nesse sentido? Nós, no Ministério do Meio Ambiente, soltamos uma portaria que traz o cuidado com a renovação de frotas, a renovação de frota mais verde. O Brasil, diferente dos outros países, ele ainda tem veículos com mais de 20, 30 anos. Se você imaginar que o Brasil tem 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 veículos pesados, caminhões, você tem 900 mil com mais de 30 anos. Então, você renovar essa frota para um veículo mais novo, não precisa ser um veículo zero, mas que ele seja mais novo, o impacto ambiental nas emissões, no descarte incorreto desse veículo, quando você abandona um veículo com mais de 30 anos, você tem toda uma degradação ambiental. Então, o Brasil entende que reduzir a idade dessa frota é muito importante. E nós levamos isso para a Conferência do Clima. Eu no meu discurso, eu chamei a atenção para isso, porque os países, quando falam em veículos 100% elétrico, a célula combustível, a hidrogênio verde, que é importante, eu não quero destacar, não quero desprezar a importância dessas novas tecnologias. Mas, quando você vê um Brasil, uma África, uma América Latina, que recebe os veículos dos países desenvolvidos, que se você for para os Estados Unidos ou para a Europa, os veículos com mais de 5 anos provavelmente estão no interior do México, provavelmente estão na África. E nós temos que fazer uma política global de renovação de veículo. Você vai fomentar uma atividade econômica, esse setor automobilístico super importante, e vai reduzir as emissões e toda a degradação ambiental que é gerada por um veículo com mais de 15, 20 anos. Então, foi isso que nós quisemos destacar. O mundo tem que olhar e financiar de forma robusta uma renovação de frota global. Pois é, essa renovação de frota, ministro, antes mesmo de fazer a troca do combustível, pelo menos ela já ajuda a um veículo que consome menos combustível de petróleo, né? Exatamente. Quando você fala que eu preciso eliminar o uso de combustível fóssil,
do diesel, da gasolina, mas antes de chegar a esse ponto, se você renovar a frota na África, em parte da Ásia e mesmo na América Latina, você com certeza vai ter um impacto relevante, desenvolvendo economicamente o setor privado, esta indústria, mas ao mesmo tempo reduzindo as emissões. E a gente pode até não falar só de emissões, que os impactos de você descartar incorretamente um motor, e aí não é só veículos, né? Você pode falar de embarcações, de tratores, de caminhões, de veículos leves, de carros. Eu acho que quando a gente olha para tudo isso e vê o volume de veículos com mais de 15, 20 ou 30 anos, o mundo devia olhar para isso e financiar de uma forma robusta, financiar de uma forma eficiente para que essa renovação de frota aconteça. Com certeza o meio ambiente vai agradecer. Ministro, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse sobre quais ações do Ministério do Meio Ambiente o senhor considera mais relevantes e quais os rumos o senhor prevê para a política ambiental no Brasil e no mundo nos próximos anos. As ações importantes, a criação do mercado de carbono para o Brasil é bastante importante, que nós conseguimos gerar crédito de diversas fontes. Outra, reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. O programa Floresta Mais tem essa característica para você olhar para aquela floresta e entender que aquilo é uma atividade econômica, alguém está cuidando daquilo e tem que ser reconhecido e remunerado. Além disso, frotas a gente falou. Um outro programa bastante interessante que passa por reciclagem e emissões é o Escolas Mais Verdes, que você instala um biodigestor na escola. Aí a criança aprende que ela tem que separar o lixo orgânico, que pode gerar o gás, e o gás da cantina, por exemplo, daquela escola. Então a gente instalou um no Rio Grande do Sul que já eliminou a compra do gás na escola, porque ele só usa o gás que vem do resíduo orgânico. E do outro lado você tem um material reciclado. Então, essa educação ambiental na escola, que você começa a separar o seu lixo da própria cantina, é bastante importante e traz aí um futuro das crianças mais responsáveis com o tema. Além disso, uma portaria que nós fizemos para gestão de áreas no mar para eólica offshore. Isso é uma oportunidade que o Brasil tem gigantesca, e essa energia excedente, que são 50 Itaipus no mar, pode se transformar em amônio e hidrogênio verde. O programa Metano Zero, que incentiva a redução de metano via usinas de biogás e biometano. O protagonismo da agenda do governo federal, que nós fizemos nessa conferência, trazer o setor privado como solução para essa nova economia verde. Se você não vai conseguir escala para atingir a nós que estamos aqui com produtos que sejam menos emissores, que sejam neutros em emissões, sem o setor privado. Então, o que nós fizemos é estar bastante engajado com o setor privado para mostrar que se o mundo quer uma nova economia neutra em emissões até 2050, isso tem que ganhar escala com o setor privado. Então, eu acho que essa política tem que ser continuada, porque é o setor privado que vai trazer as soluções, especialmente em novas tecnologias. Nós conversamos ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, muito obrigada por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado. Combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes pela internet. É o foco de mais uma edição da Operação Luz na Infância.